Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, pela expositora Érica Oeoca, do Centro Espírita Luz e Caridade. Muita paz e alegria, queridos irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos aqui para um estudo, uma conversa de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos fazer uma prece para agradecer a Jesus por esta oportunidade. Querido Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, obrigada por estarmos aqui estudando um pouco mais de tuas lições tão enriquecedoras. Que possamos, Senhor, compreender as tuas palavras, os ensinamentos dos Espíritos e de Kardec, para que sejamos pessoas melhores e possamos colaborar com um mundo melhor, a construção do mundo de regeneração. Obrigada, Mestre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos conversar sobre o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Esse capítulo, ele tem 5 partes. E o nosso querido Allan Kardec é quem escreve e comenta as passagens bíblicas. Não há instruções dos espíritos, não há mensagem de espírito desencarnado. E vamos fazer assim um passeio por este capítulo, absorvendo o pensamento desse mestre de Lyon, o seu raciocínio, trazendo os ensinamentos bíblicos para a atualidade, para a realidade que ele vivia à época, mas que, se pararmos para olhar direitinho, tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje. A primeira parte do capítulo fala: candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? E ele escolhe passagem de Mateus, passagem de Lucas e outra passagem de Mateus, para falar sobre a candeia. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Alqueire é uma estante, é uma cômoda. E o candeeiro é onde a gente coloca, ali a vela, ou então uma lamparina, algo que vai iluminar. Então, realmente, ninguém coloca nada embaixo da cama, embaixo do alqueire, até porque pode até vir a causar um incêndio. E por que Jesus falava isso e também falava por parábolas, como vamos ver aqui? Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e os seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda
e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. E como é que nós poderíamos entender essa passagem só mesmo com a explicação do nosso companheiro Kardec, o nosso mestre de Lyon? É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Então, Jesus falava por parábolas e parecia que ele colocava a luz, a candeia, embaixo do alqueire, só parecia. Mas é porque à época ainda ele não poderia falar tudo. Ele falou sobretudo, de tudo que era preciso, Jesus falou, mas ele não falou tudo, porque o povo à época não tinha condições de compreender sobre os desígnios de Deus completamente. Então, ele deixou aquela semente das suas palavras, das parábolas, das histórias, para que, com o amadurecimento da humanidade, nós fôssemos compreendendo melhor o que ele queria nos passar. E Kardec, né, ele fala, dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Então, quando Kardec fala que a semente lançada à terra, fora da estação, não germina, ele faz uma comparação com a natureza, porque Kardec ele dominava as matérias, a biologia, a química, a física, a matemática, as línguas, várias línguas, e ele faz sempre essas comparações para que as pessoas pudessem entender o pensamento e a filosofia espírita. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Chega sim um momento da nossa existência que nós vamos procurar a luz, vamos procurar a entender os mecanismos da vida e as doutrinas. Então, não, Jesus, que já entende sobre o tempo de Deus, estava bastante tranquilo à época quando falava por parábolas, porque ele já sabia que deixaria para nós aquele que seria um consolador no futuro. Então ele já sabia que o Espiritismo viria, estaria aqui entre nós e tiraria esse véu das parábolas para poder falar mais abertamente, sem tabus e de maneira mais clara, principalmente sobre as coisas do mundo espiritual. Kardec, mais à frente, ele vai falar sobre as pessoas que, em sabendo dos ensinamentos, escondem isso dos homens, do povo. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. Então, fala dos homens que, em sabendo das informações, manipulam essas informações para controlar o povo, o vulgo, né? O que seria o povo. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Os dogmas, fala-se dos dogmas. A doutrina espírita tem apenas um dogma, mas dogma conhecido como, na sua acepção primeira, como sendo o ponto fundamental de uma doutrina, e não
como sendo um ponto indiscutível de uma doutrina. Então, o grande dogma do Espiritismo é a reencarnação. E a reencarnação é altamente discutida e provada, falada, estudada. Que quanto mais estudamos a reencarnação, mais nós conseguimos entender quem somos hoje e projetar o nosso futuro. Porque seremos no futuro aquilo que nós estamos plantando hoje para a nossa vida. Aí ele fala, ele prossegue, é por isso que mas ao passo que as religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Então não adianta, conforme a ciência foi caminhando, as pessoas foram estudando, se iluminando, e aí não havia mais como ter esse véu misterioso, e as pessoas foram buscando outras, né? Se aquela doutrina não lhe era satisfatória, foram buscando outras que respondiam aos seus questionamentos, né? Ele continua, Kardec, não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, se a gente acha que em pleno 2021 já descobriu muita coisa, ainda tem muita coisa para se descobrir. Porque o mundo material é uma pálida cópia do mundo espiritual. Então, se hoje o que a gente vê, a gente acha que é muita coisa, muito sofisticado, no plano espiritual, a sofisticação é muito maior. Nós vamos aqui para mais adiante, quando Kardec termina esse item 6. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornam perceptível o verdadeiro sentido. Então, o espiritismo é ciência, filosofia e religião, e vem falar sobre as leis de Deus, as leis naturais, as leis divinas. Então veio descortinar mais esse mistério, esse sentido, que seria mistério, mas acaba que a gente vai estudando os livros, vai estudando obras subsidiárias que tem base em Kardec, que tem base na codificação, e a gente vai só tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida em si e essa relação com o mundo espiritual. Olha que importante Kardec nos coloca. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente, com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Então, o Espiritismo ele vem iluminar consciências, iluminar mentes, para que nós, os profitentes da doutrina, possamos ajudar e auxiliar aqueles que ainda não compreendem o que nós já compreendemos. Por isso que esses estudos são importantes, nós vamos compreendendo através da explicação de um, da explanação do outro, o que a doutrina espírita coloca como sendo notas de bem viver, de convivência, da relação íntima com o nosso processo de autoconhecimento, da nossa relação com o outro, da nossa relação com a sociedade, da nossa influência na sociedade e da transformação da sociedade em bem, em ações benéficas
para que possamos transformar este mundo em um mundo melhor, porque o mundo melhor começa a partir de dentro de nós. Já passando para uma outra parte, nós temos Jesus falando: não vades ter com os gentios. Para que nós possamos entender um pouco essa parte, nós vamos falar quem são os gentios. Os gentios são os pagãos. Os pagãos, aqueles profitentes do paganismo, religião daqueles que moravam nos campos com uma doutrina de devoção aos elementos da natureza. Pessoas que não seguem os conceitos das religiões tradicionais. Então Jesus falava: não vá ter com os gentios. Gentio, clã ou grupo familiar, um não hebreu, um pagão. E aí, também em Mateus, capítulo 20, versículos 5 a 7, nós temos: Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Por que Jesus falou sobre não ir procurar aqueles que ainda não acreditavam em nada sobre a existência de um Deus único, de um Deus Pai? Porque o terreno ainda não estava preparado para a sementeira do Evangelho. Então Jesus fala que era para eles irem procurar aqueles que já tinham uma noção do reino dos céus, que eram os judeus. Então Kardec coloca: é que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Então ele falou sobre procurar, não ter com gentios por causa disso, por causa dos judeus que já tinham essa noção do reino dos céus. Ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. E aqui Kardec coloca: Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. E a gente gostaria de citar Paulo de Tarso, considerado o apóstolo dos gentios. Então, a época de Paulo, que não conheceu, Jesus, mas que na estrada de Damasco ele teve uma visão e escutou a voz do mestre perguntando por que Saulo o perseguia. Então Paulo ele se converte ao cristianismo e vai passar por várias cidades e vai deixar as suas cartas, os seus ensinamentos com base nos preceitos cristãos. Então Paulo ele era considerado o apóstolo dos gentios. Então esse era o momento que Jesus estava falando que os gentios teriam a sua oportunidade de ter contato com o cristianismo. E falando de pessoas que vão pregar a palavra de Jesus em todas as partes, em todas as partes do mundo, nós gostaríamos aqui de citar o nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, médium baiano, que em 2004, no dia 23 de junho de 2004, fez a sua primeira palestra espírita na China para 11 pessoas em uma sala de um hotel na cidade de Beijing. Foram 2 horas de palestra,
ali sentado e conversando. Na época, o companheiro Nilson estava também com ele, e foi a primeira vez que ele falou em terra chinesa para um público de 11 pessoas. E a imensa alegria de ele estar levando a palavra de Jesus e o Espiritismo para aqueles companheiros. Na internet, quando a gente pesquisa, tem uma foto, tem até uma criança junto com eles, né? Então, vejam que quanto mais a gente consegue propagar a palavra do Mestre, a palavra de Jesus, nós conseguimos levar ao mundo a palavra de Deus. Isso aqui também é muito importante, selecionei para nós. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, a época de Kardec, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte, todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com o que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Então, vejam que interessante que Kardec fala sobre a mensagem já estar se espalhando pelo mundo de maneira universal, de maneira espiritual, porque os espíritos se comunicavam com os médiuns em várias partes do mundo, e aqui nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a terceira obra publicada na sequência da codificação. Depois dele veio o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, nós vemos que hoje, com o advento da internet, do continente invisível, através de várias mídias sociais, YouTube, Facebook, WhatsApp, eu posso muito bem me comunicar com quem está aí em Campo Grande, com quem está em Portugal, posso me comunicar muito bem com quem estiver no Japão, e a gente vai difundindo da melhor forma possível, da maneira muito mais rápida hoje, a doutrina espírita através desse continente invisível e alcançando um maior número de corações para consolar pessoas e todos aqueles que sofrem através da difusão da doutrina espírita. Aqui nessa outra parte desse capítulo, Kardec coloca: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E sobre essa passagem de Jesus, Kardec vai fazer uma relação com a mediunidade. E ele fala, né? E essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de as usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. E nós vemos a bondade divina mais uma vez sendo concedida a todos os seus filhos. Por quê? É uma oportunidade que Deus dá a todos, de todas as classes sociais, de todos os níveis de conhecimento, para que a mediunidade ela seja esse instrumento neutro nas mãos das pessoas,
e para aqueles que já têm um conhecimento, que ela possa ser fortificada, e para aqueles que ainda não têm esse conhecimento do bem, que ela venha a corrigir. Então, Kardec luminosamente nos dá essa lição através da passagem de Jesus, falando que a mediunidade não implica necessariamente nas relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então a gente vê mais uma vez a bondade divina, a misericórdia divina, colocando a mediunidade à disposição de todos nós. Na parte da coragem da fé, Kardec seleciona a passagem de Mateus. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. E Kardec coloca: Jesus profliga essa covardia. O que é profliga? Critica duramente, combate com palavras essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Esmiuçando aqui essa passagem, nós temos Jesus falando sobre a questão de a pessoa que já conhece a doutrina dele, mas que renega isso para o mundo e não faz a devida divulgação, não faz a devida propagação e a vivência do seu evangelho. E a gente vê aqui, que Kardec coloca que se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não se lhes traga prejuízos neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, abertamente a proclamam e trabalham pelo seu próprio futuro e dos outros. Então seria realmente colocar debaixo do alqueire o conhecimento que já se tem, quando não há a propagação, quer dizer, quando a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, de dizermos que somos cristãos e não o fazemos, nós vamos nos omitindo. E isso é plantar um tipo de semente que no futuro a gente vai colher, esse não reconhecimento de que Jesus está falando. Na hora em que precisou me reconhecer como seu mestre, como seu guia, seu modelo, isso não foi feito. Então, nós espíritas precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Porque em vários momentos seremos convidados a mostrar e confirmar que somos espíritas e somos cristãos, seguidores e discípulos do Mestre Jesus. Para finalizar o capítulo, nós temos o item carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E lá no item 18, nós temos aqui uma passagem de São Marcos, que fala: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Nós temos aqui nessa passagem o que temos visto sobre não ser fácil seguirmos o Mestre Jesus, não ser encontrarmos muitos obstáculos materiais até e espirituais quanto a seguir o Mestre, e o quanto a gente precisa renunciar muitas coisas pessoais para colocarmos acima de qualquer situação a palavra de Jesus e a sua mensagem, para que ela possa brilhar de forma a ser enxergada por aqueles que ainda estão na escuridão. Que essa luz que nós possamos oferecer aos companheiros, ela esteja acima das nossas cabeças, acima de qualquer personalismo, acima de qualquer nome. Que o nome de Jesus seja exaltado, que o seu ensinamento, a sua vivência seja colocada em primeiro plano como um modelo para a humanidade. Então, quando ele fala, tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, Kardec coloca, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão a vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes, os gozos terrestres, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Então, a recompensa não está nesse mundo. O que Kardec vem nos esmiuçar nessa passagem de Jesus é que precisamos vencer todos os obstáculos internos e externos para levarmos adiante a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos, porque a humanidade está sequiosa de amor, de paz, e nós podemos, através desses ensinamentos, oferecer essa paz, esse amor, principalmente nesse momento pandêmico em que tantos irmãos retornaram ao mundo espiritual, à pátria espiritual, e seus familiares estão aqui sofrendo. Então, que essa passagem de não colocarmos sob o alqueire a luz, colocarmos em cima e não embaixo, que ela possa realmente resplandecer e que quando nós formos procurados para falar sobre a doutrina espírita, se alguém fizer alguma pergunta, que nós possamos confirmar isso através, principalmente, dos nossos exemplos e das nossas ações, mais do que através das nossas palavras, que é o nosso comportamento dentro de casa, que o nosso comportamento na sociedade e nas redes sociais, que as pessoas possam enxergar o Mestre Jesus e os seus ensinamentos. Para finalizar, antes da prece de encerramento, eu gostaria de trazer para vocês um poema chamado O Divino Convite, que é do companheiro Casimiro Cunha.
está no livro Gotas de Luz. O divino convite. Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Querido Mestre Jesus, nós queremos agradecer pela oportunidade de podermos compreender um pouco mais dos teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão escutando esta palestra, que possam receber o nosso carinho, onde quer que estejam, em que parte do mundo estejam, e possam, Senhor, levar a Tua palavra à frente, aqueles que sofrem mais, aqueles que têm dúvidas ainda. Obrigada a Deus, nosso Pai, por tudo. Obrigada, amigos espirituais, pelo apoio e pelo assessoramento de sempre. Que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 19 de abril, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e Achareis, pelo expositor Luiz Cláudio, do Centro Espírita Isaac Lima. Aguardamos vocês!